Esse vídeo é para você que está querendo comprar um celular da Xiaomi e não sabe se o sistema operacional vai lhe agradar, ou se você está começando com a Xiaomi e não sabe todas as funcionalidades que o sistema pode lhe oferecer. Hoje eu trago algumas dicas que envolvem desde a MIUI 9 até a 10 para o seu aparelho. E para isso já vamos deixando o like, se inscrevendo no canal e vamos ali para a bancada que eu vou ensinar todas essas dicas para você. Então vamos lá, pessoal. Os aparelhos da Xiaomi, alguns não vêm com a opção de reconhecimento digital ativada por padrão. Normalmente somente os tops de linha estão vindo agora. Se você tem um intermediário como o Redmi Note 5 que eu tenho aqui, a gente tem que ativar por padrão, mesmo na MIUI 10 a gente tem que estar ativando o reconhecimento facial manualmente. Vamos lá, entra nas configurações aí, vamos aqui em cima para a gente pesquisar as configurações, procura por região aqui em cima, vai procurar por região, clica aqui na região, vamos procurar Hong Kong, tá? Não vai estar aqui em primeiro porque aqui eu já escolhi. Provavelmente vai estar aqui, vamos escolher Hong Kong e vamos clicar nele. E por que eu vou escolher Hong Kong? Porque o Hong Kong ele não adiciona um monte de aplicativo a mais lá na área de trabalho. Normalmente o pessoal estava escolhendo Índia, mas a Índia estava adicionando vários aplicativos na área de trabalho lá, e depois tem que ficar deletando um por um, beleza? Então eu recomendo você estar trocando para Hong Kong. Aí a gente vai poder vir aqui nas configurações do sistema aqui, em bloqueio de tela, vamos ter gerenciar dados faciais aqui, a segunda opção, certo? Provavelmente não vai estar ativo isso daqui quando você não tiver trocado para Hong Kong. Continuando já com a parte do reconhecimento facial, temos uma opção muito legal que é essa daqui, ó. Se você usa a tela para ligar quando chega a notificação, normalmente ele vai ficar desbloqueando toda hora que você estiver perto, e isso incomoda, às vezes você não quer desbloquear. Então a gente tem que vir aqui na gerenciar dados faciais, a gente coloca a nossa senha, beleza? Aí aqui vai ter permitir desbloqueio facial quando a tela ligar. Isso aqui não pode estar ativo, normalmente ele vem ativo. O que acontece? A tela ligou, desbloqueou. Se chegar a notificação, com isso daqui desativado, ele só vai desbloquear quando você apertar o botão do lado ou der 2 toques na tela. Aí ele vai desbloquear com a nosso reconhecimento facial. Se eu fizer isso daqui, na hora que ele ligar para chegar alguma notificação, ele já desbloqueia sozinho. Às vezes você nem quer desbloquear e ele tá lá desbloqueando. Beleza? A gente deixa desativo aqui. É uma dica que eu dou para vocês. Uma outra opção que a gente tem é nos aplicativos de notas. A gente consegue ocultar e desocultar elas. Só que para desocultar, tem uma dica lá que o pessoal tá tendo um probleminha na hora de fazer isso. Ó, no aplicativo de notas aqui, se a gente quiser, por exemplo, ocultar isso daqui, a gente vem, oculta. E pra gente desocultar isso aqui, não tem botão aqui. Não tem botão para desocultar aqui, não tem aqui em cima, só tem lixo. Para desocultar, tem um segredinho, você tem que puxar aqui para baixo, ó, o cadeadinho ali, ó. Aí a gente vem e coloca a nossa senha. Aí ele tá aqui, ó, notas ocultas. A gente consegue estar vendo ele diretamente aqui. Se a gente quiser desocultar, a gente segura e clica desocultar. Uma opção bem legal que a gente tem, se você é usuário novo, é tirar print com os 3 dedos na tela. A gente não precisa apertar botão nenhum dos lados, nem no meio. Só passar 3 dedos, tirou print, ó. 3 dedinhos, tira print. 2 já não tira, ele desce, tá? A gente vai vir aqui, ó, em configurações adicionais. Vamos passar aqui e clicar em botões e atalhos por gestos. Aqui dá para fazer várias coisas. Aqui, capturar tela, ó. A gente clica nela, deslizar 3 dedos para baixo. Aí tem outros aqui, se você quiser segurar o botão início, menu, voltar e um monte de combinações aqui. O mais simples e mais rápido e legal para fazer seria deslizar os 3 dedos, que já faz a print na hora, sem dores de cabeças e muito rápido, tá? Tem como a gente pôr para iniciar a câmera também, pelo botão de menu, início, ligar e desligar, ou toque duplo no liga e desliga. Com toque duplo a gente vem, clica 2 vezes, ele já abre a câmera bem rápido, beleza? Uma dica bem legal se você usa 3G ou 4G e tem um limite um pouco baixo, é vir aqui nas configurações e limitar o dado por usuário no hotspot. A gente pode vir aqui, ó, dispositivos conectados, lista de bloqueio, a gente pode limitar dispositivos conectados, podemos fazer a lista de bloqueio se a gente quer que conecte ou não, e o que eu te falei aqui, ó, limite de dados únicos. A gente pode vir aqui, ó, a gente pode ativar e limitar, a gente limitar aqui, por exemplo, quero que a pessoa use 20 MB só do meu plano contratado. Aí o que a gente faz quando excede? Pode escolher para desativar e notificar ou apenas notificar, que ele vai mandar um avisinho ali em cima. Tal pessoa já usou 20 megas ou os aparelhos conectados já usaram 20 MB, tá? Essa dica é bastante útil e isso daqui no sistema da Xiaomi é bem útil também, porque às vezes você esquece ligado. Se tiver alguém conectado, usa todo o seu 3G, beleza? Como podemos ver, se você tá na MIUI 10, a Xiaomi implementou vários recursos de ícones e sons diferentes. Se a gente for deletar algum ícone, por exemplo, ó, vou deletar esse Excel aqui, ó. Olha o barulhinho que fez. Dá para tirar esse som se você quiser
É uma dica bem fútil, mas é que a opção é nova aqui, ó. É sons e vibrações no sistema, tá? Aqui embaixo, Delete Sound, é só desativar ele que para esse som ruim. A próxima dica é a respeito da tela de bloqueio. O que a gente vai fazer? Quando a gente tem a tela de bloqueio aqui, a gente consegue adicionar o nomezinho aqui em cima, tá vendo? Luan Sibeli ali. Fica bem escondido isso daqui na Xiaomi, viu? Não fica num local bem fácil de encontrar. Vamos entrar aqui nas configurações, vamos vir em bloqueio de tela e aqui nas configurações avançadas que a gente consegue isso. Nem parece ser avançado uma coisa tão simples, mas está aqui. Informações do proprietário na tela de bloqueio. Aí você adiciona aqui e adiciona lá, beleza? Bem simples, rápido e fácil. Temos o modo Smart Cover, é bom desativar isso daqui se você não estiver usando, porque ele consome mais bateria, porque deixa os sensores ligados para quando você liga a tela, para ver se está com aquela capinha acoplada no aparelho. Temos também a opção de ligar e desligar o aparelho no menu de bateria aqui. Se você quer que ele desligue em tal hora, quando você vai dormir, e ligue em tal hora para tocar o despertador, podemos estar vindo aqui, ó, bateria e desempenho, uso da bateria. Aqui nós podemos vir aqui, ó, vemos aqui na configuração, podemos vir aqui, programar, liga e desliga. Aqui a gente programa a hora que ele vai ligar sempre, mesmo se estiver com pouca carga, ele liga só para tocar o despertador para você e a hora que ele vai desligar na hora que você dorme normalmente, beleza? Para economizar bateria. Normalmente a pessoa não usa isso daqui muito, porque o standby desses aparelhos novos da Xiaomi com os processadores mais novos consomem muito pouco durante a noite, então às vezes nem compensa, ele consome 3 a 4% durante a noite, às vezes a pessoa nem desliga, porque às vezes pode precisar de uma ligação de emergência ou coisas do tipo. A próxima dica é a seguinte, é desativando os anúncios da Xiaomi. Eu vou ensinar a desativar parcialmente aqui. No canal aqui eu tenho um vídeo explicando exatamente como desativar de todos os aplicativos da Xiaomi, pelo menos a maioria deles. Vamos lá. Aqui para a gente desativar essas opções, a gente vem em configurações adicionais, vem em privacidade aqui e aqui embaixo, ó, a gente vem aqui, ó, serviços de anúncio. A gente vai vir aqui e vai desativar essa opção. Isso daqui ele desativa, mas não completamente os anúncios. Se você quiser, aqui na descrição eu vou estar deixando o link para o vídeo onde desativa os anúncios. Tem bastante gente que estava reclamando disso e aparece em vários aplicativos nativos do aparelho. Então fique esperto porque é bem cômodo isso daí. Tranquilo? Agora, a próxima dica é o recurso Picture in Picture. O que ele faz? É aquele recurso que deixa aquela janelinha sobreposta do vídeo do YouTube ou coisas do tipo. Vamos abrir um vídeo aqui só para me mostrar para vocês o que a gente pode fazer aqui, ó. Vamos abrir isso daqui, ó. A gente vem aqui, ó, ele fica isso daqui. Isso é o Picture in Picture. Se não tiver ativo nas configurações do sistema, você não consegue fazer isso e utilizar outros aplicativos ao mesmo tempo, tá? Vamos lá, entre nas configurações, configurações adicionais, em privacidade, Picture in Picture. Essa opçãozinha aqui, ó, a gente vai clicar nela. Os aplicativos que tiverem com sim, eles estão ativos. Se eu vim aqui desativar o YouTube, ele não vai mais funcionar daquela maneira que eu estava mostrando, tá? Isso serve para o Google Chrome e para os outros também que você usa, o WhatsApp, etc. É só o aplicativo ter o suporte que ele vai funcionar tranquilamente. Uma dica para você que também está começando no sistema é o Mi Drop. Se você não sabe, a Xiaomi ela disponibiliza esse aplicativozinho aqui, ó, que ele faz a transferência via Wi-Fi dos arquivos sem limite de tráfego e sem limite de arquivos, tá? Você pode estar clicando aqui, ó, ou instalar no seu outro celular. Você pode baixar ele em qualquer celular sem ser da Xiaomi e clicar em enviar ou receber. Você clicando em enviar, você seleciona os arquivos que você quer, ou pode mesmo vir pela galeria aqui, ou no arquivo gerenciador de arquivos e enviar. Ó. Vamos segurar essa daqui, enviar. A gente pode vir aqui e enviar transferência gratuita. Aí ele envia pelo Mi Drop, ele fica escaneando e a outra pessoa clica em receber e já vai passar instantaneamente. Passa muito rápido os arquivos por aqui, tá? Por Bluetooth e WhatsApp nem se compara. Isso daqui é muito mais rápido. Uma nova coisa que a Xiaomi implantou na MIUI 9 e 10, a partir de umas versões da 9, foi o otimizador de jogos, só que ele não fica aparente aqui pra gente, ele não aparece toda hora. Onde que ele vai ficar? Eu já coloquei o meu atalho aqui do otimizador, mas normalmente você tem que abrir a central de segurança. Abra a central de segurança do aparelho, vamos voltar aqui que estava na parte de bateria, não sei o porquê. Central de segurança, aqui embaixo, ó, otimizador de jogos. Você vai clicar nele aqui, ó, ele já vai abrir e vai te mostrar os jogos que tem no seu aparelho. Aqui nas configurações a gente tem muita coisa, otimizar jogos automaticamente, otimizar jogos, prioridade de conexão, enviar, alteração de redes, evitar, limpar cache, um monte de coisa, não atender chamadas, não perturbe, tem um monte de coisa, corrigindo o brilho de tela. Ele faz bastante coisa legal para quem gosta de jogar e também tem como colocar o atalho lá na área de trabalho, como que tá o meu. Quando você abrir a primeira vez, provavelmente ele já joga o atalho lá na área de trabalho. Beleza? Uma coisa que muitos já sabem, mas eu tenho que te falar, é para ativar o modo de desenvolvedor da MIUI. Para ativar, você vem aqui, ó, nas configurações sobre o telefone. Vamos ter que clicar várias vezes em versão da MIUI. Você fica clicando aqui, ó, e vai aparecer aqui embaixo. Você agora é um desenvolvedor, tá? E onde fica essa opção? Volta uma página aqui, ó, configurações adicionais, e ela vai ficar aqui embaixo, opções de desenvolvedor.
aqui tem todas as opções que os desenvolvedores usam ou algumas outras coisinhas que você pode estar querendo usar. Beleza? Uma coisa também que a Xiaomi traz bem legal aqui nas configurações adicionais do seu celular é os efeitos de equalizador que o som traz no próprio P2 aqui. Fones de ouvidos e efeitos de áudio. Se a gente clicar aqui com o fone conectado, nós podemos colocar vários equalizadores aqui. Aí você pode estar adequando para ficar melhor o som do seu aparelho aí. Tá? Tem vários aqui, se você tiver algum fone da Xiaomi mesmo, você pode estar escolhendo o que você usa aqui ou até testar um por um para ver qual fica melhor no seu fone. Essas foram as dicas da MIUI 10 9 para quem gosta e quem quer adquirir um celular da Xiaomi. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e se quiser algumas outras dicas, tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu estou respondendo todo mundo, beleza? Eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!